Fala pessoal, aqui é Leandro Machado e esse é o nosso vídeo com as notícias e informações que movimentaram o mercado na última semana. Então pessoal, vamos lá direto ao ponto hoje, porque a gente tem muita informação aí para passar. Então você que está me vendo aqui, já viu 3, 4 vídeos, ainda não me segue, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos próximos vídeos aí. Na última semana a gente teve muitos fatos aí que movimentaram o mercado, movimentaram a bolsa. Então só dando uma passada aqui no fechamento do mercado. Hoje, dia 18 de agosto, o Ibovespa fechou a 137 mil pontos, uma alta de 0,78%. O dólar a 5,43 até por volta das 5 horas ali no fechamento. E FIX a 3.434. O S&P 500 a 6.453 pontos, uma alta de praticamente no 0 a 0, mais 0,05%. O ouro fechando em leve queda, 3.378 dólares. E o Bitcoin a 116 mil pontos, uma queda de 1%. Na última semana, o Ibov, que eu comentei aqui, teve uma alta de 0,3%, então fechou nos 136 mil. E alguns dos destaques das ações da última semana, entre elas aí o BTG, MRV e o Banco do Brasil, surpreendendo aí a todo mundo depois de um resultado ruim. E o Banco do Brasil fechou em alta aí de 9% na semana. Então eu vou falar do Banco do Brasil mais para o final do vídeo. Vou falar também do encontro aí do Trump com o Putin na última semana e outros assuntos aí dessa semana. Vamos lá para o mercado internacional primeiro. Então, no mercado internacional, nas negociações aí dos Estados Unidos, na sua guerra tarifária, os Estados Unidos e a China prorrogaram, o Trump prorrogou aí por mais 90 dias as tarifas sobre a China, até que os dois países tenham um acordo definitivo sobre como vai ficar o comércio entre os dois. E uma das demandas do Trump a respeito para fecharem um acordo, é o aumento da China, o aumento das importações de soja dos Estados Unidos pela China. Mas no momento até agora, a China continua focando as suas compras aí dos países latino-americanos, Inclusive o Brasil é um deles, Um dos maiores parceiros comerciais aí do Brasil é a China e um dos principais produtos é a soja, Então isso aí impacta diretamente aí no preço da commodity. Na última semana a gente teve algumas notícias nos Estados Unidos a respeito da inflação. Então o CPI, a inflação ao consumidor, teve uma alta de 2,7% ao ano, em linha com o que era esperado, mas o núcleo da inflação, que são excluindo ali os produtos de maior volatilidade, ele já foi de 3,1% a inflação. E o que preocupou um pouco aí em relação aos Estados Unidos foi o PPI, que é a inflação ao produtor, que veio em 0,9%, comparação mês a mês, e foi a maior nos últimos 3 anos. Então isso aí pode dificultar aí um possível corte de juros aí nas próximas reuniões. Mas o que a gente vê aqui também no varejo dos Estados Unidos, um aumento de 0,5% nas vendas do varejo nos Estados Unidos, também mostrou uma desaceleração. E a produção industrial nos Estados Unidos com uma queda de 0,1%. Mas nessa situação, nessa circunstância, o mercado já atribui aí uma probabilidade de 89% de chance de já ter um primeiro corte de juros aí por parte do Fed na reunião de setembro. Então isso aí beneficiaria o mercado e aqueceria a economia como um todo, já que
uma expectativa de um corte em setembro, mais 2 ou 3 cortes até o final do ano, seria um alívio muito grande aí para a economia americana, e é o que o Trump está buscando, né? Realmente aliviar o peso da taxa de juros sobre a dívida americana, né? A dívida trilionária dos Estados Unidos. Falando um pouco aqui sobre a China, também divulgou algumas informações na última semana, e mesmo após uma série de estímulos, né, vários estímulos do governo chinês, os resultados não foram tão bons quanto o esperado, né? Uma produção industrial de 5,7%, vindo abaixo aí dos 6% que eram esperados, aumento de 3,7% nas vendas do varejo, contra 4,5% que era o esperado, investimento fixo de 1,6% e o desemprego subindo para 5,2%. Então a gente tem alguns riscos no radar quando a gente fala de China, que seria essa desaceleração da economia chinesa, que hoje é o motor do mundo, é o maior parceiro comercial do Brasil, também dos Estados Unidos, somado com o impacto das tarifas, que também tende aí a reduzir o crescimento chinês, que já tem desacelerado. Então, além dessas informações, né, os dados econômicos que a gente viu na última semana, acredito que o grande acontecimento da última semana aí foi o encontro do Trump com o Putin, que aconteceu na sexta-feira, já próximo do fechamento do mercado, e um fato histórico, né, um momento histórico ali. O Putin aceitou ir até o Alasca, numa base militar que é compartilhada entre os Estados Unidos e a Rússia. O território do Alasca era da Rússia, depois foi anexado aos Estados Unidos, então essa base ela é compartilhada. E numa cerimônia bem formal, né, e tudo, o Putin foi recebido ali, né, com um voo rasante, né, do bombardeio B-2 ali, que hoje é o maior bombardeio, maior potencial de fogo, né, com potencial até nuclear. Então aquilo ali já é um recado do Trump, né? Então, se quiser negociar, beleza, se não quiser, a gente vamos pro fight, né? Então acho que mais ou menos foi o recado que o Trump deu ali, mas ao mesmo tempo as armas, os mísseis russos ali também estavam de prontidão. Então, mesmo com as seguranças ali, né, os combinados que não iam prender o Putin, nada do tipo, o pessoal também estava preparado, né, para caso acontecesse alguma coisa ali. Mas o fato é que alguns dos assuntos que eles trataram ali foram o cessar-fogo na guerra da Ucrânia, que hoje é uma guerra que já dura mais de 3 anos, já vitimou aí vários soldados civis de ambas as partes. Então é uma pauta urgente, não só para os dois países, mas globalmente falando, numa causa humanitária. Negociações sobre fronteiras e territórios. Então o Putin poderia aceitar, né, o fim da guerra se o Zelensky, né, cedesse alguns territórios que já foram ocupados. A reabertura do comércio entre os Estados Unidos e a Rússia, que a Rússia hoje sofre sanções, chegou a ser... foi desligada do SWIFT. Os Estados Unidos já começa a sancionar países que fazem comércio com a Rússia. Então, isso também foi um dos assuntos. Controle de arma nuclear, que sempre é uma pauta aí. Estados Unidos, como a polícia do mundo, ele sempre quer controlar essas armas. E também acordos, né, para que haja um novo encontro com a participação da Ucrânia, que é diretamente envolvido no confronto aí. E hoje, na segunda-feira, estou gravando esse vídeo aqui, o Trump se encontrou com o Zelensky na Casa Branca, já com um outro clima, né, pelo que eu vi
preliminarmente ali, no primeiro encontro, realmente o Trump esculachou o Zelensky, né, até pela postura dele. Hoje ele já voltou diferente, já meteu um terninho ali, já seguiu o conselho do Trump, e tudo indica que as negociações vão avançar e a gente pode ver essa guerra terminando ou arrefecendo aí, né? E isso impacta diretamente aí no preço do petróleo, no preço dos fertilizantes, também no mercado de grãos e principalmente também na questão humanitária, né? Que é triste a gente ver uma guerra, ter notícias todos os dias. A guerra hoje tem drone, tem várias tecnologias aí, então ela é muito letal, assim, né? Então é imprescindível que acabe esse confronto aí, né? Pelo bem global, né? Então, parte internacional é isso. Vamos falar do Brasil aqui agora, né? Muita coisa acontecendo aqui no Brasil também. E na última semana a gente teve o resultado do Banco do Brasil, que veio ainda pior do que o esperado. Então, realmente preocupou, mas a ação subiu, né? Então o pessoal ainda viu uma luz no fim do túnel, né? Então, também na última semana a gente teve a divulgação do IPCA aqui no Brasil. Então, ela surpreendeu positivamente, vindo abaixo, né? Então a gente teve o IPCA de julho, que é o índice da inflação, vindo a 0,26%, quando a expectativa era de 0,36%. E nos últimos 12 meses, né, a inflação, que era de 5,35%, foi para 5,23%. Então ela deu uma desacelerada, mas ainda está acima do teto, né? Acima do teto da banda aí, que é de 4,5%. Então a inflação diminuiu. Diminuiu, mas ainda tá ruim pra caramba. Tá muito acima dessa banda aí, que é o aceitável. E o que eu sempre falo, se você olhar no seu dia a dia, na sua rotina ali, e pensar, né? Se você consome as mesmas coisas, os mesmos produtos e serviços que você consumia há 12 meses atrás, o seu custo de vida, ele é maior do que 5% ou ele é menor? Se você quiser fazer esse exercício, assim, tenho quase certeza que você vai me falar que a sua inflação, o seu custo de vida pessoal, ele aumentou, às vezes 10% até 20%, as pessoas me falam. Então, esse índice aqui, ele é baseado numa carteira teórica ali de bens, mas grande parte das vezes ele não reflete a realidade, né? Principalmente a realidade individual de cada um, principalmente quando a gente vê o governo gastando tanto, uma impressão de moeda desenfreada, um risco fiscal alto. Esse IPCA, ele é só um índice de referência. Claro que ele é usado nas aplicações que são indexadas ao IPCA e contratos que são feitos, mas a gente tem que ter cuidado com esse índice. O que puxou essa desaceleração da inflação? Bens industrializados, menos 0,04% no vestuário, alimentos, menos 0,7%, e serviços subiu 0,5%. Então, qual que é o efeito disso aí para o mercado? O juro curto, a curva de juros, né, ela começa a virar ali para queda, as aplicações de renda fixa já vão sentindo, e a expectativa é de, né, no próximo ano, quem sabe, aí ter um corte, não vejo isso a curto prazo. E também no câmbio, né, a gente viu na última semana aí o dólar trabalhando abaixo de 5,40, o dólar chegou a bater ali o 5,39, que é a mínima desde junho de 2024, e o Ibovespa subindo na última semana. Então, pessoal, muita gente, né, acho que nunca antes, né, na história aqui do canal ou
dos clientes, assim, eu vi o pessoal reclamando do dólar caindo. Era sempre o que o dólar caía, o pessoal achava bom, né? Não, vou para Disney, vou viajar, vou gastar dinheiro lá no exterior. E agora foi o contrário, porque muitos clientes, muitos alunos aqui compraram o dólar, aproveitaram ali o 5,50, 5,60 para comprar, para dolarizar o patrimônio, e aí caiu. Mas assim, se quando o dólar estava R$6 lá no começo do ano, estava próximo de 6 ou mais que 6, você queria comprar, não vou comprar o dólar agora. Por que agora que está 5,40, você não quer comprar, acha que é um mau negócio? Então, por isso que você precisa de estratégia, né, para cuidar do seu patrimônio e do seu dinheiro. Então, um recado para você aqui, você que me acompanha há mais tempo já sabe, eu sou assessor de investimentos, sou sócio aqui na Sim Investments. Então, se você já tem um capital para investir, já tem patrimônio e quer ter uma assessoria personalizada com soluções específicas para o seu patrimônio, para o seu perfil e objetivos, vou deixar o link aqui embaixo do meu contato. Você pode clicar lá, me chamar, agendar uma reunião sem custo. A gente vai bater um papo e vamos definir a melhor estratégia para você aí. E se você está começando agora nos investimentos, ainda não tem patrimônio, eu vou deixar aqui embaixo também, depois, o link para o meu treinamento. Um treinamento que a gente vai estar realizando aí, nesse momento, sobre investimentos, curso, aula bem completa aí para você aprender tudo. Então, vai estar aí também. Então, já tem patrimônio, assessoria. Ainda está começando, você vai para o treinamento. E também vai ficar o meu WhatsApp ali, pode me chamar para conversar, para mandar dúvida. Eu vou te responder ali. Fechou? Vamos para cima. Ninguém vai ficar sem investir. Pessoal, no campo aí da política econômica, na última semana, o governo lançou aí, né, um plano de contingência contra as tarifas dos Estados Unidos. Então, no primeiro momento, você vai falar, que coisa boa, o governo está ajudando a gente. Mas não, todo o dinheiro que o governo te dá, ele tirou de alguém. Muitas das vezes tirou de você mesmo, né? Então a ideia desse plano de contingência, né, é um apoio econômico ao emprego e à diplomacia comercial. Mas na prática, o custo desse apoio aí, dessa benesse do governo, vai ser de 9,5 bi. Então 6 bilhões em 2025. E 3,5 bi em 2026. O pessoal está estimando aí, né, muita gente falando que o impacto macroeconômico dessas medidas ele é limitado. Pode até ser que sim, ele é estimado em menos de 1%, o tarifaço ele desidratou um pouco, mas quando você vê no geral, isso aí gera um efeito muito pesado em termos de insegurança jurídica, né? O cara não sabe se ele vai poder produzir e vender, tem container parado no porto, então o impacto macroeconômico pode ser baixo, mas a insegurança econômica ela é alta. Na outra ponta, né, a gente começa a ver já a taxa de juros, a Selic mais alta, começando a impactar. Já está impactando faz tempo, né? Mas agora começa a impactar os setores mais sensíveis ao crédito. Então, o varejo, né, as compras, né, são um dos setores que mais sofrem aí com os juros altos. Então, ou seja, o juro maior no parcelamento, no cartão, em qualquer compra, a pessoa deixa de comprar e também, muitas vezes, isso aí gera impacto no emprego. Então, o camarada ali, ele não sabe se ele vai estar trabalhando daqui a um mês, se ele vai ser mandado embora, às vezes trabalha como autônomo, então ele fica com medo, ele dá uma pisada no freio ali, se ele queria trocar de carro, ele já dá uma segurada, se ele queria reformar a casa, comprar um novo imóvel, ele fala assim, opa, vou dar uma maneirada aqui, porque realmente não sabe o dia de amanhã. Se ele tem um financiamento ali, um empréstimo, o juro já aumentou, o cara às vezes está pagando a porrada de juros ali. Então isso aí impacta, né, a venda de veículos, material de construção, supermercado, o cara começa a pegar uma marca mais barata ali, tá bebendo Heineken, aí ele já baixa para o original, tá no original, ele já corta, vai beber Brahma. Então
isso aí impacta diretamente na economia. Claro que a gente fala muitos dados aqui, né? Mas a economia está no dia a dia, né? Da dona de casa, do trabalhador, na hora que o cara vai abastecer ali no posto, que ele vai no supermercado, isso tudo afeta, né? Então, essas projeções, né, são impactadas aí também no Boletim Focus, em outras medidas. E um outro fato aí que a gente teve na última semana que mexeu com o mercado, mas teve uma consequência diferente do esperado, foi o resultado do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil informou um resultado trimestral de 3,8 bilhões de reais. E além disso, um ROI, né, uma rentabilidade de 8,4%, que é a menor em décadas. Então, esse resultado ele foi abaixo do consenso, que era a expectativa de 5 bi, e já era demonstrado já era mostrado em outras demonstrações. Então, só resumindo aqui, eu vou ler aqui uma parte do relatório que é do Research da XP. Então, aqui, ó, o desempenho do Banco do Brasil foi impulsionado quase que inteiramente pela carteira do agronegócio, impactado por atrasos generalizados nos pagamentos, um aumento acentuado nos empréstimos reestruturados e os efeitos da Resolução 4966 sobre exposições vencidas de curto prazo. Então, ou seja, a inadimplência no agro, a dificuldade do agro também no crédito. O Banco do Brasil hoje, ele é referência no agro, no Plano Safra, então se você analisa a carteira dele, grande parte são os empréstimos do agro e com diversas dificuldades aí que o agro vem enfrentando, a inadimplência vem aumentando e o resultado do banco caindo, né? A inadimplência continuou, apesar significativamente, e a indicação de que julho permanece pressionado adiciona mais incertezas sobre o ponto de inflexão para a recuperação. Então, beleza. Agora, o que é importante mesmo aqui? Do resultado do banco. O guidance, né, que é o direcionamento para o ano de 2025, foi revisado para baixo, com o lucro líquido esperado entre 21 e 25 bilhões. O que era esperado era 37 e 41 bi, lucro anual. O payout, que é o lucro distribuído para o acionista, né, os proventos, o percentual do lucro líquido que é distribuído para o acionista, ele foi reduzido para 30%, o que vai resultar aí num dividend yield, né, que é o dividendo dividido pelo preço da ação, de 6%. Então isso aí é ruim porque o Banco do Brasil, historicamente, né, o setor de bancos, ele é conhecido por pagar bons dividendos, muita gente tem ação do Banco do Brasil para receber dividendo, e não tendo dividendo, o pessoal vende essa ação, né? Então o PL negociando a 4,8 vezes, né, preço-lucro, mas hoje o resultado ali, né, a análise do Research é uma recomendação neutra, então, ou seja, não é de venda nem de compra. Então, muitas vezes a ação teve uma alta na última semana, teve uma alta de 9%, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer nos próximos episódios aí, né? Pode vir uma piora na inadimplência, algo do tipo, mas o fato muitas vezes a pessoa vê essa notícia, Banco do Brasil e tal, vai lá, dá uma paulada, compra tudo de Banco do Brasil. Ou então o cara conhece o Banco do Brasil, já trabalhou no Banco do Brasil, ou o pai trabalha no Banco do Brasil, o cara vai lá e monta a carteira dele de ações só com o Banco do Brasil, compra tudo de Banco do Brasil. E numa situação dessa, por exemplo, a ação subiu agora, mas no ano ela chegou a estar caindo mais de 20%, 23%. Então, se numa situação dessa aí, numa tacada você perde 23% do seu capital, isso aí muitas vezes te tira do jogo. Cara, tomei 20% de prejuízo, vou sair, bolsa não dá pra mim. E aí o cara sai, depois vem uma nova oportunidade, ele não aproveita e fica ali com a carteira limitada. Então,
o fato é, tem uma carteira diversificada com várias ações estratégicas que vão defender o seu patrimônio. Se você quer saber como fazer isso, tá o meu contato aqui embaixo. Já me chama que eu vou te explicar, te mostrar a carteira que você vai seguir, ou com foco em dividendos, ou com foco em valorização, carteira internacional, o que for direcionado para o seu objetivo. Então, pessoal, já nessa semana, né, já hoje, na segunda-feira, a gente teve notícias aí, segunda já começa com o noticiário movimentado. Logo na abertura, a gente teve o Boletim Focus, então, projeção para a inflação do mercado em 2025, de 5,5 para 4,95, um corte pela 12ª semana seguida, e a primeira vez no ano que a expectativa de inflação ela fica abaixo de 5%. Então, esse é um bom sinal, mas vamos ver os próximos capítulos, né? Mas já é um bom sinal. Isso aí causado pela valorização do real, que a gente viu na última semana, e também da desaceleração da inflação, que eu falei anteriormente. Perspectiva do PIB ficou estável, com alguns fatos que a gente vai ter aí, né? A liberação dos recursos do FGTS, novos recursos para o Minha Casa Minha Vida e o crédito do trabalhador, o famoso consignado. Então isso aí deve dar uma sustentada na atividade econômica, que no momento está caindo. Expectativa da Selic é de 15%, então assim, um corte de juros o mercado espera só no começo do próximo ano, e o câmbio ficou, a expectativa em 5,60 para esse ano, 2025, e 5,70 para o ano que vem. Então, estável. Hoje também saiu o IBCBR, que ele é a prévia do PIB, divulgado pelo Banco Central. Então, ele recuou 0,10% em junho, né? Então, esse indicador ele surpreendeu o mercado, não sei a quem, que esperava leve alta do indicador para o mês. Então, no trimestre foi um crescimento de 0,3%, mas esse mês mostrou um PIB, aí, né, uma atividade econômica de 0,10%. O que puxou esse PIB aí para baixo, a expectativa do PIB para baixo? O agro, menos 2,3%, indústria, e os serviços aumentou 0,1%. Mas isso aí, ao mesmo tempo que ele é um bom ponto, né, um ponto positivo para a inflação que desacelera, é também um sinal de alerta se a economia não está indo para o buraco, né, não está quebrando. O IGP, que é o divulgado pela FGV aqui, subiu 0,16 e tinha caído em julho, né, com 1,27. Então, também é um ponto aí a gente se considerar. Essa semana a gente ainda tem a balança comercial e hoje ainda, né, no final do pregão aqui no meio do dia, o STF acabou de divulgar ali que vai entrar contra as sanções. Vamos ver o que isso aí vai dar, mas o que a gente sabia ali era que o ministro Flávio Dino soltou ali julgou ali e soltou que os bancos brasileiros não têm que seguir as sanções dos Estados Unidos. Então, na próxima semana também a gente vai ter mais essa bomba aí para analisar, né? Mas então, o que eu sempre te digo é o seguinte, pessoal. Olha o tanto de notícia que a gente teve, o mercado sobe, o mercado cai. Muitas vezes a pessoa começa a investir ou nem investe, está com o dinheiro na poupança ali e ou está perdendo dinheiro, está perdendo para a inflação, ou investe sem saber o porquê, ganha dinheiro sem saber, perde sem saber. E o que eu te digo é o quê? O primeiro passo para você ganhar dinheiro é você estar bem informado. Então você já está vendo esse vídeo aqui, parabéns, você está na frente de 95% dos brasileiros, mas só isso não basta. Então por isso que eu quero te fazer um convite aqui, para você começar a investir comigo. Se você já tem patrimônio, né, acima de 300 mil, por exemplo, você já pode contar com uma assessoria personalizada e uma carteira feita sob medida para você. Basta você clicar aqui no link para falar comigo ou com algum dos especialistas aqui da Sim Investments, que é o escritório que eu sou sócio,
e marcar uma reunião. Você vai ver que é bem tranquilo, não precisa ter conhecimento, vou te explicar tudo e você já vai do zero para virar um investidor. E se você está começando agora do zero mesmo, ainda não tem patrimônio, quer aprender, quer entender, eu vou deixar aqui embaixo também o link de um dos meus treinamentos aqui para você começar. Valor bem baixo, preço promocional, você pode iniciar ali. E é isso. Então, não vamos deixar ninguém para trás, todo mundo vai investir. E vamos para cima. Até o próximo vídeo, pessoal.